Hoje eu quero conversar sobre essa doença respiratória que está atingindo pessoas que usam o vaping ou o cigarro eletrônico nos Estados Unidos. Essa história, vamos lembrar, começou no meados de julho em 3 estados americanos lá no norte. E em agosto, quando o Centro de Controle de Doenças resolveu assumir a investigação, já existiam 94 casos de pacientes internados com problemas respiratórios graves em 14 estados diferentes. No final de agosto, apareceram as primeiras mortes e nessa última semana o CDC emitiu o primeiro relatório sobre a situação. No dia 17 de setembro já eram contabilizados 530 casos diferentes em 38 estados e um território norte-americano, além de um relato de caso no Canadá também. Já são 8 mortes em 6 estados e algumas coisas em comum aparecem. Ou seja, os pacientes procuram a emergência com dor no peito, tosse, falta de ar, fadiga, relatam perda de peso e também relatam, em alguns casos, sintomas gastrointestinais prévios aos problemas respiratórios. A taxa de oxigênio no sangue desses pacientes é comumente baixa e muitos deles precisaram ser colocados em terapia intensiva, no CTI, e ligados a um respirador para poder serem mantidos vivos. Alguns se recuperam, mas infelizmente, como já falei, já aconteceram 8 mortes. Alguns dados estatísticos importantes começaram a aparecer, principalmente a demografia, ou seja, quem são essas pessoas. 72% dos pacientes internados são homens, 67% têm entre 18 e 34 anos de idade e 16% têm menos de 18 anos de idade. Isso, claro, por conta da epidemia do uso do cigarro eletrônico entre os adolescentes e jovens nos Estados Unidos. Todos eles relatam o uso do cigarro eletrônico até 90 dias antes dos sintomas aparecerem. Alguns casos, eles confirmam e confessam o uso do cigarro eletrônico com substâncias contendo THC, ou seja, o princípio ativo da maconha, mas também existem casos, não são poucos, onde só o uso da nicotina é relatado pelos pacientes. A investigação é complexa, já foram colhidas mais de 150 amostras diferentes de partes do pulmão, de substâncias encontradas no pulmão desses pacientes e ainda não se encontrou um agente causador comum. O que se sabe com certeza não é um problema infeccioso, o que seria de esperar, por afinal de contas, uma coisa que se espalha rapidamente pelo país inteiro. Não é uma infecção, é alguma coisa ligada a substâncias colocadas dentro do dispositivo de aquecimento de tabaco, ou cigarro eletrônico, ou vapor, como os quer que se chame no mundo. É uma situação em evolução, a gente está acompanhando e vamos trazer notícias para vocês sempre que elas aparecerem. Até mais!